nome legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguma emenda? Aprovada. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça. O 114º encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça foi seguramente um evento memorável, não apenas pelos debates enriquecedores, mas também em razão da excelente organização e primorosa recepção de sua equipe de trabalho, que não mediu esforços para nos proporcionar total assistência, o que contribuiu para o sucesso do evento. Nesse sentido, anseio expressar, e o faço em meu nome e dos demais colegas presidentes, o agradecimento pela especial acolhida e venho parabenizar pelo êxito. Desejo que tal cumprimento seja extensivo à sua equipe, que o coadjuvaram em sua realização cordialmente e somente, Excelência. Leitura de acórdão. Alguma leitura, desembargadora Judite? Não tem, Excelência. Os acórdãos do PJE foram lidos. Desembargador Ibanez Monteiro, Vossa Excelência tem... É o do PJE. Do PJE. Eu acho que eu já transferi para a redação. Perfeito. Assinado. Comunicado, já assinado com a devida publicação, não é? Posterior publicação. Julgamentos. Tem um pedido de preferência aqui, do PJE, com sustentação oral, é o 28, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. São os embargos infringentes de nulidade, desembargadora Zeneide. O 28 do PJE, embargante Antônio Nunes dos Santos, advogado doutor Enoque José de Araújo Júnior, embargado do Ministério Público, Vossa Excelência relatora. Está em mesa? Está em mesa, tem sustentação oral? A sustentação, a inscrição para a sustentação. Vou passar, senhor presidente, a palavra para o advogado. Ok. Processo é do PJE, o relatório está disponibilizado. 28. Dispensada a leitura do relatório, eu passo a palavra à Sua Excelência Advogado para usar a tribuna pelos 15 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta sessão, excelentíssimo doutor procurador de Justiça, excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide, relatora destes embargos, excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia. Excelências, mais uma vez me dirijo à justiça a favor da pessoa do embargante, ora embargante, mas desde que se tornou réu neste processo, o senhor Antônio Nunes dos Santos, na situação em que, diante de uma fatalidade, acabou tornado réu num processo de homicídio por dolo na modalidade eventual. Eu tive o cuidado de passar para os excelentíssimos desembargadores, na forma de resumo, memoriais, aquilo que eu quero expor neste momento. A situação se deu diante de uma fatalidade, como disse, quando, no dia 27 de agosto de 2013, após uma reunião, seu Antônio, que aqui se encontra, ele com seus amigos, colegas, também aposentados da Petrobras, no clube da Ambep, reunidos à tarde, conversavam sobre uma ação beneficente no Juvino Barreto, e ali acabaram por tomar e dividir ali alguma garrafa de vinho, tomar alguns cálices de vinho. E seu Antônio, nessa época, 2013, iniciava um tratamento de doenças neurológicas, onde ele havia, na noite anterior, sido medicado, sob prescrição médica, com alguns remédios controlados, trazadona, clonazepam, e até mesmo um fitoterápico, Calman. E isso, de uma certa forma, influenciou e potencializou o efeito do álcool. Ao terminar a reunião, seu Antônio estava com seu carro e sentindo-se absolutamente capaz de manejar, apesar de ter bebido. Ele tinha 72 anos à época,
sentindo-se capaz de manejar o seu veículo, faz um movimento que já fazia há anos, porque já fazia bastante tempo que era ali frequentador daquele lugar, e ele sai ali, quem conhece, o clube fica na Prudente de Moraes, próximo já daquele sinal onde ele desce em direção a Alexandrino de Alencar. Chegando na Alexandrino de Alencar, ele dobra à direita no Corpo de Bombeiros, faz o balão e se dirige até o Parque das Dunas, onde ele comprava milho para a sua esposa, que aguardava em casa, e sempre pedia que ele trouxesse milho. E ele então sobe a Alexandrino de Alencar, passa pela Hermes da Fonseca, e lá na frente, ao chegar bem próximo já na curva do muro do Parque das Dunas, já no fim, quando ele vai se aproximando já da barraca do milho para parar, alguns caminhantes estavam ali antecipadamente ao horário seguro. O horário seguro dado pelas placas é de 5 horas da tarde, quando o trânsito é interrompido e as pessoas podem caminhar à vontade. E a coisa aconteceu, o fato aconteceu às 16h30. Um grupo de caminhantes ali passando, ele vai se dirigindo já para encostar o carro no local onde vendia o milho, e ele esbarra numa senhora que caminhava, a senhora Bárbara, e ela tomba, e ao tombar, foi um esbarrão, e ao tombar ela bate com a cabeça ao meio-fio, tem um traumatismo craniano, é internada na UTI, passa alguns dias na UTI, e dias depois ela recebe alta da UTI, vai para o quarto, e ali no quarto, no segundo ou terceiro dia que ela estava no quarto, ela começa a desenvolver uma sepsemia. A cuidadora paga pelo seu Antônio, que estava ali, 3 cuidadoras se revezando 24 horas desde o primeiro momento da internação. A cuidadora liga imediatamente para a filha de seu Antônio, enfermeira, formada em Naricê. Em Naricê corre para o Valfredo Gugel, acompanha, percebe que está acontecendo um processo acelerado de sepsemia, aciona os médicos, falta o medicamento, falta um produto, ela corre à farmácia, tenta providenciar tudo, e naquela madrugada, ao amanhecer, Dona Bárbara vem a óbito. O caso, a princípio, foi tratado como lesão corporal culposa ao veículo, na direção do veículo automotor. Esse foi o indiciamento pela Delegacia de Acidentes Automobilísticos. O caso vai para a 10ª Vara, doutora Sandra Elali, que concentra ali os casos de crimes envolvendo acidentes de carro. E ali, então, quando o processo já está no seu início, chega a notícia da morte de Dona Bárbara. E o promotor, então, na época, disse, a vítima morreu, então já não é lesão corporal, é dolo eventual, é homicídio por dolo eventual. E eu questionei, eu disse, doutor, se era lesão corporal culposa, por que não homicídio culposo? Ele disse, para mim, bebeu e pegou no volante, quer matar. Eu disse, não é assim. Então, a chamada que faço, o grito que eu tenho dito, é que nós não podemos pegar uma questão que tem sido tratada na forma de um decisismo. Bebeu, pegou o carro, quer matar, assumiu deliberadamente, não ama, não tem amor à vítima. Isso nem sempre é verdade. Quando uma pessoa se embriaga e sai dando cavalo de pau, sai fazendo pega, aí podemos dizer sim, essa pessoa não tem amor à vida, não tem respeito. Mas um homem de 71 anos, 72 anos, com curso de direção defensiva, um homem que não tem uma multa de trânsito por velocidade, um homem que não tem uma mácula na sua história, um homem que estava numa reunião tratando para fazer um serviço beneficente a outros idosos, um homem que é pai, que tem filhos, que poderiam buscá-lo, que poderiam ir lá socorrê-lo se ele não se sentisse apto a dirigir. Senhores e desembargadores, é claro, é óbvio que estamos diante de uma culpa consciente. E resignado com a decisão de pronúncia, porque a juíza da 10ª Vara, em desconformidade com o Ministério Público, entrando em conflito, remeteu o caso
ao procurador de justiça, que optou pelo indúbio pro societá e remeteu o caso como dolo eventual, e resignado com a pronúncia, baseada tão somente nesse princípio famigerado do indúbio pro societá, entramos com um recurso em sentido estrito, e no voto do ilustre relator, desembargador Glauber Rego, inegável o seu conhecimento, inegável o seu zelo pela justiça, mas peço vênia e aponto que houve dois equívocos que, com um pouco mais de atenção dos autos, poderiam, quem sabe, ter sido evitados, e então são eles. Primeiro, disse o nobre desembargador, no seu voto lá no recurso em sentido estrito, que inexiste nos autos justificativa para que o réu tenha atingido a vítima, como a realização de obras, existência de semáforo quebrado, culpa de outro veículo, etc. E o segundo equívoco foi no debate entre o desembargador, relator, e o desembargador do voto divergente, que permitiu esses embargos, quando disse que não transparece nos autos que o embargante tenha se importado, que o recorrente tenha se importado com a vida ao pegar no volante. Então, eu trago exatamente esses dois pontos nos embargos infringentes para mostrar que, primeiro, houve sim, ali, quem conhece ali aquele momento de chegada no Parque das Dunas, sabe que ali é uma via que se estreita, e há um movimento às 4h30, um movimento de rush, isso era um dia de semana, e as pessoas estavam caminhando antes do horário em que é proibido estacionamentos e libera-se a rua para caminhada. Eles estavam às 4h30, e a placa, que eu, inclusive, colaciono ali, é visível, diz lá, às 17 horas para pedestre. Então, eles não estavam observando isso, havia carros circulando, e seu Antônio, então, vinha, claro, abalado, sua situação psicomotora, porque ele havia bebido e havia a reação do remédio, e isso, então, estreita a via, e quando ele vai encostando, esbarra. Foi um esbarrão, não foi um atropelamento, como disse uma vítima, uma testemunha deslocada, que o carro vinha em tanta velocidade que a mulher voou 3 metros e caiu. Não pode. O laudo do carro mostra que o carro tinha uma moça, um pequeno amassado no paralama, e a mulher, a vítima, o exame de corpo de delito nela diz que nos seus membros inferiores tinha uma hipocromia, uma manchinha de 40 milímetros no joelho. Então, uma pancada que leva uma pessoa acima, no mínimo quebrava os membros inferiores, uma ou duas, a perna, ou as 2 pernas. Não aconteceu isso, foi um esbarrão, o carro esbarrou e ela bateu com a cabeça ao meio-fio quando caiu. Foi uma fatalidade. Então, havia sim uma situação que potencializou o acidente. Segundo, o equívoco de dizer que o seu Antônio não se importou com o fato, esse homem quase morreu e até hoje nunca se recuperou do fato. Até hoje ele nunca se recuperou. E desde o primeiro momento, toda a sua ação impulsionou e mostra quanto ele se importou com isso. Ele assistiu essa mulher no seu leito em todo o tempo, contratou 3 cuidadoras, supriu todo o medicamento, supriu todo o alimento, deu cestas básicas para a família, deu dinheiro para a família, e quando, infelizmente, a mulher morreu, ele custeou o funeral e o traslado do corpo para o interior, onde ela foi sepultada. Esse homem hoje é acometido de Alzheimer, é acometido de mal de Parkinson, que piorou bastante a sua situação em função de tudo isso. Há todo no processo e nos autos, nos vídeos das audiências, o quanto esse homem estava abalado. No dia da audiência, quando a sua filha, Inaricê, contava o que aconteceu na madrugada da morte, esse homem desabou em choro, ele chorou, botou a mão no rosto e disse: meu Deus, o que eu fiz? E a juíza, com todo respeito, insensível, absolutamente insensível, virou e disse: o senhor não pode se manifestar. E eu disse: excelência, a senhora está diante de um homem idoso, um mínimo, por favor, de respeito.
e pedi que ele se retirasse da audiência. E quando ele finalmente volta para o seu interrogatório, ele começa pedindo perdão a Deus, pedindo perdão à justiça e pedindo perdão à família da vítima. E reconhece que errou e diz que nunca mais colocou uma gota de água na sua boca. Ele está hoje com 77 anos. Diz que nunca mais bebeu, nunca mais saiu, nunca mais se alegrou. Dizer que um homem desse não tem amor pela vida, meu Deus! E colocar diante do júri popular, do povo, a decisão árdua de decidir entre culpa consciente e dolo eventual, quando lá no início uma juíza e um delegado especializados dizem é culpa consciente, o promotor diz é dolo eventual, e a discussão vai, e os doutrinadores não se entendem, tanto que o Código Penal novo, o projeto, visa acabar com isso, criando a culpa gravíssima. Senhores, submeter um homem desse ao tribunal do júri, ele não está pedindo para ser absolvido. Vossa Excelência tem 2 minutos. Ele não está pedindo para ser absolvido. Ele só quer ser tratado como justiça de dizer que ele cometeu, sim, um acidente. E como acidente, ele aceita ser punido por homicídio culposo. E aí deixa o juiz decidir, deixa o juiz dizer qual é a pena, a indenização, o que for. Só não é justo que esse homem seja colocado diante do júri para que o Ministério Público diga ele não tem amor pela vida, ele agiu com leviandade, ele foi vil. A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente está no dolo eventual, o agente é vil, não se importa. Na culpa consciente, o agente é tolo, ele acha que a coisa não vai acontecer, ele acredita na não realização do resultado. E aí acontece. Senhores, tudo o que peço é isso, que os senhores modifiquem essa decisão de pronúncia e considerem, classifiquem o fato como de fato foi homicídio culposo e não homicídio doloso. Obrigado, Deus os abençoe. Pois não, Excelência. Agradeço também a participação de Vossa Excelência. Passo a palavra à relatora para oferecer o voto. Senhor presidente, estou vendo aqui que esse voto não foi disponibilizado. Estou pedindo à assessoria para disponibilizá-lo. Assim eu inicio o meu pensar e falando do que realmente... Disponibilizado. Está? Pois na- o meu não está. PJE. Está no Ótimo, PJE. então É pelo PJE está. É o PJE. Ah, sim, É. está certo. Eu- O 28, né? É o 28. Pois não, vereador Cláudio? Então, Senhor tudo presidente, bem. É o sem 28 do PJE. sem querer atrapalhar absolutamente, mas eu não votei ainda e vou pedir vista do processo, baseado em tudo que foi dito e tudo que foi colocado neste memorial, mas um aspecto me chamou a atenção, que a morte Eu se posso deu em falar, decorrência... Então, no meu voto, senhor presidente? O desembargador Cláudio vai pedir vista, mas eu preciso... Mas não é disponibilizado para isso mesmo, para a gente votar É só a automaticamente? conclusão do voto de Vossa Excelência. Vossa É, Excelência só- vem. Não, o resultado é exatamente dizendo da improcedência. Improcedente. Da A improcedência. relatora vem julgando É o improcedente 28, é o 28. pelas razões... Pelas Pois não, razões, Vossa pela Excelência tem a própria palavra. fala do embargante, né? Pela própria fala do embargante, por várias falas das testemunhas oculares que estavam ali e outras que se aproximaram do local e viram. E é esse o voto. O voto está, então, disponibilizado, que eu não consegui encontrá-lo, mas está disponibilizado e pedindo vista do desembargador Cláudio, ok. Eu queria só, senhor presidente, como eu estava externando, por tudo que foi dito e está realmente constando do memorial, é que um aspecto, mais do que todos, me chamou a atenção, que a causa mortis foi septicemia. Será que a culpa da septicemia é do condutor do veículo? Essa é a questão. Que houve traumatismo, que houve batida, que ninguém está negando a autoria, absolutamente, de um evento. O que está aqui relacionado com crime
que se emerge como dolo eventual ou qualquer outra figura doutrinária que se dê nesse aspecto, como relevou e revelou bem o advogado, é que ninguém provoca septicemia com batida de carro. E essa é a causa mortis que, pelo menos, que aparece aqui no laudo. Houve traumatismo. Será que não foi culpa do hospital? A morte está se tratando de um homicídio. Então, eu vou pedir vista do processo para examinar detalhadamente e absolutamente me parece que a segurança do Rio Grande do Norte sempre funcionou bem para prender cidadão de bem que tomou um copo de cerveja ou uma taça de vinho. Todo com propósitos políticos. Políticos. Isso foi discutido 10 vezes em todas as rodas da cidade. Não absolutamente, sou um usuário quanto mais do Uber, mas se trata realmente de uma questão importantíssima na vida do cidadão e eu vou aqui apurar a minha consciência nesse voto vista. Pois não, excelência. Senhor presidente, eu gostaria no caso, antecipar meu voto. Pois não, você tem a palavra. Até porque, malgrado o advogado não tenha feito nenhum pronunciamento a respeito, eu fui o voto vencido quando enfrentei a matéria e o fiz, senhor presidente, com muita precaução. A partir do cidadão acusado, um senhor de 70 anos, aposentado, novíssimo, cuja vida não demonstra nenhum ato de indignidade. E, para dizer a verdade, Bardou Cláudio, não houve sequer pancada. O que houve, de fato, na hora que ele ia passando... Foi um susto, a mulher caiu. O que houve, na verdade, houve o tombamento, até porque o carro tinha uma pequena morsa. Se tem havido pancada, o carro tinha amaciado. E, na verdade, com esse contato, ela tombou e bateu com a cabeça no meio-fio. Uma senhora já de idade, daí a consequência do fato. Mas, na oportunidade, senhor presidente, eu defendi e fui vencido, como disse, destacando o seguinte, Bardou Cláudio, me permisse a vênia, do constante dos autos e até mesmo do teor da denúncia, tem-se por descortinada a hipótese do fato típico disciplinado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiramente, é curial repisar o embate há muito travado na jurisprudência e doutrina acerca do liame entre a culpa consciente e o dolo eventual. Para os verdadeiros estudiosos da ciência penal, o dolo eventual ocorre quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceita como possível, até provável, assumindo o risco da produção do resultado. Ora, isso é o artigo 18.1, parte final do Código Penal. Já a culpa consciente se evidencia quando o indivíduo, aspas, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na sua não ocorrência, o resultado previsto não é querido ou mesmo assumido pelos agentes, fecho aspas. Eu cito o Vicente Grego, cito Bittencourt. No âmbito jurisprudencial, precisamente no RES 1589-458, Diário da Justiça, de 22 de fevereiro de 2018, o ministro Ribeiro Dantas resumiu todo o disciplinamento sobre o tema, ao manter o acordo do TJ de Goiás, no qual se discutia episódio congênere. De Sua Excelência, naquela oportunidade, serei breve. A discussão cinge-se exclusivamente em torno da zona fronteiriça, do dolo eventual e da culpa consciente. Após a análise detida dos autos, constato que a desclassificação do delito de homicídio doloso é medida impositiva, uma vez que não se vislumbra na espécie a presença de dolo eventual. Reticência. Note que o réu não participava de racha, na hipótese, ou competição do trânsito, assim como também não dirigia seu automóvel com alguma excepcional manifestação de desprezo pela vida humana. Foi isso que eu não vislumbrei nesse senhor. Ele vinha de uma comemoração, não negou o fato em momento nenhum, usava medicamentos que com qualquer junção, da menor porção que fosse de álcool, afetava seus efeitos,
infelizmente foi acometido por esta fatalidade, Bador Cláudio Santos. E num momento como esse, respeitando desde logo todo e qualquer entendimento que vier, o juiz tem que ser sensível ao que aconteceu. E no direito penal se cuida de fato. Então, Sua Excelência, o ministro Ribeiro, destaca isso aí. E diz, excedido que no dolo eventual, o agente prevê o resultado comprovável possível e, prevendo, age conscientemente no intuito de atingi-lo, ou aceitando esse risco. Eu pediria vênia para não reproduzir, até porque eu vou pedir a juntada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conhecido, inclusive, senhor presidente, pela sensatez e elevado grau de humanidade nas suas manifestações, anuiu nessa mesma diretriz, conforme se vê dos excertos extraídos do réis e tal, onde foi voto vencedor do desembargador Manuel José Martinez, isso em 22 de novembro. Ele aqui começa pedindo vênia para divergir, e diz, de alguns anos a esta parte, tornou-se frequente, em caso de homicídios ou lesões corporais ocorridas no trânsito de veículos, a imputação de crime doloso crime doloso ao autor do fato sob a invocação do dolo eventual, coisa que, em tempos mais remotos, não era sequer objeto de cogitação, sendo chamado de delito do trânsito tratado sistematicamente como crimes culposos. Então, ele discorre a respeito disso aí. Suprimindo, naturalmente, o que foi exposto pelo eminente colega, eu digo, e como visto, senhor presidente, eminentes colegas, o entendimento lançado dos anteditos julgados é por todo aplicável ao episódio em liça, no qual se tem na condição de inculpado um idoso de mais de 70 anos, comprovadamente dependente e usuário de medicamentos controlados, cujo efeito principal é seguramente potencializar os efeitos, ainda que mínimos, do álcool. Em caso, diz-se, o recorrente não nega haver ingerido bebida alcoólica, que ele poderia ter negado, não foi submetido a exame. Todavia, no decorrer da instrução, em nenhum momento a acusação logrou isso, em demonstrar a pouca incidência ou a desimportância dos efeitos colaterais dos fatos para o resultado do teste. Não houve nenhuma prova nesse sentido, Bador Cláudio Santos. Outro sim, cotejando os fatos com a jurisprudência e a doutrina regentes, dúvida existe acerca da caracterização de homicídio culposo, porquanto o pronunciado jamais desejou, ninguém deseja atropelar ninguém. Ninguém atropela uma senhora de 80 anos porque quer, ou por encher a cara e sair. Nós não estamos falando de um jovem, em regra, 18 anos, desse que sai, eventualmente, por aí, não tem o comando efetivo da direção e não sabe sequer, efetivamente, das consequências do que é dirigir um veículo alcoolizado. Portanto, o pronunciado jamais desejou assumir a possibilidade de vir a matar alguém, confiando em termos absolutos na sua perícia da direção do veículo. Disse eu, naquela oportunidade, Bador presidente, submeter um idoso, reconhecidamente generoso. Por que eu digo isso? Porque o que o advogado falou da tribuna foi acertadamente a verdade. A preocupação que ele teve de socorrer de imediato esta senhora, que na concepção dele, ele não a tinha atropelado. Houve o tropeço, Bador Mauri, e o choque dela no veículo. Porque o que resultou como prova técnica, na perícia, foi tão somente uma pequena morsa. Então, eu digo, submeter um idoso reconhecidamente generoso e de boa índole a júri popular, numa situação como a hora retratada, é subverter os postulados maiores encartados na Constituição Federal, tornando arbitrário e tirânico o indício accusazione, conferindo, no mais, contornos superabsolutos, aparelham em dúvida para a sociedade. Agora eu passo um pouco e chamo a Corte a refletir sobre esse brocado jurídico, indúbio para a sociedade. Em sobreposição absoluta sobre o indúbio pro réu. Essa mensuração, essa avaliação tem que ser feita
com muita precaução. Atropelou, morreu, a júri popular. Não é por aí. O cidadão tem que responder sim, e ele quer responder pelo que fez. O advogado sustentou isso. E eu sustentei por ocasião da apreciação do réis. Agora, na dúvida, decida a sociedade. Não sei. Não se deve deslembrar, disse eu na oportunidade, Baldomiro, por fim, haver o acusado dispensado total e plena assistência à vítima e à sua família. Em nenhum momento ele se omitiu. Com inclusive patrocínio de todas as despesas médicas e de funeral. Conduta esta bem distante daquelas pessoas indiferentes aos cuidados e zelo para com a vida alheia. De se pontuar nesse particular, haver o recorrente em toda a sua fala, registrado seu sentimento de tristeza. O advogado traduziu na tribuna há pouco tempo. Esse homem quase morreu de tristeza, querendo voltar no tempo e não tem como fazer isso. Mas buscou, dentro das suas possibilidades, reparar aquele, entre aspas, do Amilcar, mal feito. Registrando seu sentimento de tristeza com o ocorrido, vindo às lágrimas diversas vezes em seu interrogatório. Eu gostaria que Vossa Excelência assistisse o interrogatório dele. Em manifestações de desespero e profundo pesar, repetindo a todo momento que, nem por um instante, passou pela sua cabeça que pudesse atropelar alguém. Então, senhor presidente, com essa sustentação, eu peço vênia para posterior fazer a juntada. Me resumir aqui é o que tentei argumentar por ocasião do julgamento do réis, e chama a corte à reflexão no direito moderno, no direito penal moderno, onde se busca, onde a prisão não é solução, nós estamos vendo isso aí, temos que buscar alternativas, temos que dar novo direcionamento. E nunca esquecer que este tribunal é tribunal de justiça. Por isso que as pessoas aqui recorrem em busca não do desacerto do juiz, que o juiz não erra, ele firma uma convicção, uma tese lógica, mas o que se busca neste momento é que o cidadão responda, agora, dentro da medida do ato que ele cometeu. Senhor presidente, eu agradeço. Pois não, desembargador Saraiva. Desembargador Saraiva, só para concluir a discussão, na realidade, eu tenho feito, a princípio, uma diferenciação entre o criminoso, quanto mais aquele que vai absolutamente cometer outros crimes, e um cidadão qualquer que se envolve em qualquer tipo criminal, enfim, na sua vida diária, qualquer pessoa está sujeita a cometer um crime a qualquer hora, inclusive de homicídio. A natureza humana é imprevisível e absolutamente inexplicável em determinadas situações, para determinadas situações. Mas o fato que me chamou a atenção é porque, para o evento morte, impossível absolutamente se provocar a morte de alguém por septicemia com a batida de um carro. Eu parto do fim, do laudo, do evento morte. E é sob esse ângulo que eu vou absolutamente disponibilizar para os colegas, oportunamente, o mais rápido possível, o meu voto, aprofundando todos os autos. Essa questão que Vossa Excelência falou, do contexto do cidadão, de uma batida simples e que, por azar, ela bateu com a cabeça, a vítima bateu com a cabeça no meio-fio, absolutamente aqui não está em discussão a absolvição sumária, nem a tentativa de empanar uma culpa que é evidente, mas absolutamente deve-se apurar o fato em toda a sua largueza, em toda a sua profundidade. E eu acho que o momento de se verificar no pleno, através desses embargos infringentes, e dentro das minhas limitações vou fazê-lo. Era só, senhor presidente, agradecer pela intenção. A relatora tem a palavra, excelência, por favor. Naturalmente, eu não li Perfeito. o voto, Não, porque nós excelência estamos numa pode expor celeridade em razões face sobre- do PJE. Mas, desembargador Cláudio,
já expôs um pouco da sua tese. Desembargador Saraiva, que foi o voto divergente, também disse agora. E duas coisas que foram ditas aqui nesse momento, que acho que todos nós, juízes, temos, sim, sensibilidade em todos os processos que analisamos. Nós temos, sim, atenção a todas as peças que constam do processo. Claro, cada um, naturalmente, o interpretará de acordo com o seu convencimento. O meu convencimento, exatamente o meu convencimento, parte da própria afirmação do embargante, dizendo que havia tomado esses remédios e, numa idade, claro, ele esteve lá comigo, e ele foi no meu gabinete. A gente se sensibiliza com a situação de cada um, mas a gente tem, eu, particularmente, cada um de nós, analisamos o processo no arcabouço que ele traz para todos nós. Não foi uma, nem duas, nem três testemunhas que disseram, manifestaram, testemunhas oculares que estavam ali. Ele tomou os vinhos, 3 copos, taças de vinho, copos de vinho. Mas ele tinha tomado a medicação. E a moça, a senhora, ela faleceu, sim, em face desse acidente. Então, o que eu tenho a dizer é que eu respeito todas as opiniões desse pleno, como sempre tenho feito. Não gosto de estar rematando, ou discursando, ou dizendo alguma coisa que seria preciso dizer, mas eu acho que nós todos sabemos, né, que nós tivemos, sim, atenção ao juiz do primeiro grau, os juízes que analisaram, o desembargador Glauber, o desembargador Gilson, e, afora isso, eu estou trazendo nesse voto construções jurisprudenciais de outros tribunais, inclusive do nosso. Então, inclusive, quarta-feira eu não vou estar aqui, não é, por atividades da Corregedoria, mas já deixo, podem julgar, mas eu, infelizmente ou felizmente, eu me convenço do que está escrito no meu voto. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Zeneide, absolutamente eu não falei em sensibilidade, acho que foi até o desembargador Saraiva, mas eu acho que essas expressões são naturais nessas divergências e tal. Eu gostaria muito de trazer meu voto com a presença de Vossa Excelência. Eu vou aguardar a presença de Vossa Excelência, porque eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência. E nós não estamos tratando absolutamente, o julgamento não foi encerrado, de um produto acabado. Eu vi agora ministro do Supremo de uma sessão para outra virar radicalmente 2 ministros. E eu posso até acompanhar Vossa Excelência, eu não estou dizendo. O que me chama a atenção é o laudo. Septicemia. Então é impossível matar alguém com carro por septicemia. Ok. O debate, naturalmente, aprimora o julgamento. E aí, se nós estamos aqui para debater. Senhor presidente, Amilcar. já divigi algumas vezes a desembargadora Maria Zeneide, mas quero dizer aqui de testemunha da sensibilidade, extrema sensibilidade da desembargadora Maria Zeneide no julgamento das causas que lhe são submetidas. Talvez uma dessas daqui, todos nós, na minha concepção, seja uma das pessoas que tenha mais sensibilidade humana ao aferir nos processos que lhe são submetidos. E é bom que se diga que, não obstante a fala, que ela realmente não defendeu o voto dela em nenhum momento, não fez a leitura porque é disponibilizado, o desembargador Saraiva fez a sustentação dele. É bom que se diga que no voto da desembargadora Zeneide, ela traz toda a fundamentação da prova do convencimento dela, do convencimento que ela afirmou, inclusive com o depoimento das testemunhas que estavam presentes por ocasião do acidente. Para não se dizer que a desembargadora tenha dado um voto extremamente severo, superficial ou insensível à situação. Sou testemunha da sensibilidade da desembargadora e a fundamentação do voto dela, que foi proclamada, e já, inclusive, protocolei a minha intenção de voto no PJE, como disciplinado nas questões, nos processos dessa natureza. Essa questão que eu gostaria de fazer referência. Só para fechar,
Perfeito. Só para fechar, em nenhum momento eu chamei nenhum colega insensível, muito menos para a doutora Nós Não, entendemos excelência, isso. mas, Conheço de não, perto, excelência, né? mas Perfeito. quis dizer. Eu chamei que nós devemos ter sensibilidade, muito mais sensibilidade. Mas não chamei ela de insensível, nem quis chamar, Desembargador Saraiva, por favor. Perfeitamente. Aqui não vamos discutir essas questões menores, às vezes por força de expressão utilizamos, na discussão utilizamos até sem a intenção de ofender, afastar dessa discussão. A desembargadora Zeneide, como relatora, tem direito a fazer sustentação do seu voto, fez de forma resumida, mas tem a palavra, se Vossa Excelência quiser aprofundar. Está realmente disponibilizado, todos os colegas têm acesso à íntegra do voto, mas Vossa Excelência tem a total liberdade de fazer a fundamentação do seu voto, se assim entender. Mas, ok, já está bastante, eu acho, explicitado para facilitar o julgamento, sem dúvida nenhuma, Excelência. Então, eu vou proclamar, após o voto da relatora negando provimento aos embargos, e do desembargador Saraiva Sobrinho dando provimento, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos. Os demais desembargadores aguardam o voto de vista. Ok, com o deferimento da juntada do voto, porque no PJE, Vossa Excelência lança no PJE. Então, vamos pela ordem. Agora não há mais preferência. Os processos físicos. A esta pauta anterior, há um processo da relatoria do desembargador Dilermando Mota, está com vista para a desembargadora Zeneide. Foi dispensada a presença do desembargador? Não consta. Ok. Se estiver em mesa. Ok, e ele já havia declarado que poderia julgar. A proclamação aqui, após o voto do relator, em consonância com o Ministério Público, denegando a segurança, pediu vista dos autos antecipadamente da desembargadora Maria Zeneide. O desembargador Homero Lester, que estava me substituindo, já votou acompanhando o relator. A desembargadora Zeneide também acompanha. Eu indago da Corte se há alguma divergência em relação ao tema. Senhor presidente, quero me manifestar. Tem a palavra, Excelência. Nós estamos falando de um mandado de segurança contra a decisão de primeiro grau que entendeu ser competente a Justiça Federal para decidir a causa e remeteu os autos à Justiça Federal. Primeiro ponto, a admissibilidade dos embargos do mandado de segurança contra a decisão judicial que não cabe recurso. Aqui, o tribunal está, então, admitindo o mandado de segurança, significa dizer que o Pleno está a entender que aquela relação do artigo 1015 do Código de Processo é taxativa, não cabe outra hipótese de agravo de instrumento fora daquelas hipóteses previstas no artigo 1015, embora começa a ter a discussão, porque algumas decisões monocráticas do STJ têm admitido na questão específica de competência. Segunda Câmara discutiu a matéria e manteve o entendimento de que a hipótese de agravo de instrumentos as hipóteses são apenas aquelas do 2015. Então, se o Pleno aqui admitiu o mandado de segurança, afirma ou confirma a tese da Segunda Câmara de que não temos a possibilidade de admitir mandado de segurança em outras hipóteses. Só um parênteses. Parece que o STJ tem evoluído, inclusive, nas sessões, para admitir o agravo fora da relação taxativa. É isso que eu estou dizendo. A ministra Nancy Andrighi já... bastante nos últimos dias. O voto da Nancy Andrighi agora, no órgão especial sobre isso. Eu admito desde o começo. Então, estou querendo dizer que se o tribunal entender que deve evoluir conforme o desembargador Cláudio está dizendo, é para não admitir o mandado de segurança, porque aí, contra a decisão de primeiro grau, que é passível de recurso, não cabe mandado de segurança. Então, nós temos que definir aqui, se vamos admitir o mandado de segurança, porque não admitimos os embargos
Ou então não admitimos o embargo, o mandado de segurança, porque admitimos o agravo do instrumento fora das hipóteses do 1015. Então, o tribunal precisa definir, porque as câmaras precisam também seguir a orientação do pleno nesse ponto. Mas aqui parece que está... pelo menos a princípio o relator admitiu e votou pela incompetência da Justiça Estadual, né? Mas eu estou falando do caso de admissibilidade do mandado de segurança, que é questão prévia. Primeiro vamos admitir o mandado de segurança, não, depois discutimos o mérito. Então, estou falando isso, chamando a atenção apenas para o entendimento do tribunal. Se admitir o mandado de segurança, pressupõe, a meu ver, que não cabe agravo de instrumento, a entender que não cabe agravo de instrumento. Passando ao mérito do mandado de segurança, temos uma decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal, porque a Ordem dos Advogados propôs ação em defesa de direitos difusos, não foi em defesa de direitos da classe. Veja que nós temos admitido e decidido aqui no Pleno a intervenção da OAB como amigos curiae sem mudar a competência. Então, esse entendimento de que a competência é da Justiça Federal em relação à OAB, e as instituições de órgãos de classe, é quando estão a defender os interesses da própria classe, e não quando estão a defender interesses de parte, porque nesse processo específico, a OAB propôs uma ação coletiva em defesa de partes, e não em defesa da OAB. Se nós admitirmos isso, então, todas as vezes que a OAB integrar um processo, teremos que remeter para a Justiça Federal. E veja que o voto do relator reconhece direito líquido e certo da parte impetrante. Aliás, ele denega a segurança, então ele reconhece que a parte não pode questionar, porque a OAB tem a competência na Justiça Federal, quando ela não está a discutir interesse próprio da classe. Então, veja que, no mérito, a questão não me parece ser pacífica a admitir mandado de segurança, a admitir a concessão da segurança, porque a competência, nesse caso, é da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Sobre a matéria, a competência, o Supremo Tribunal, no tema 258, repercussão geral, no recurso ordinário 595332, assentou que, abre aspas, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual. Mas ela não figura como parte, desembargador Rebouças, ela está como substituto processual. Que ela está defendendo o interesse de uma criança lá que precisa de um medicamento. A mesma posição que um advogado pode defender. Apenas como ela não foi constituída, ela tomou a iniciativa como substituto processual e não como parte. Por isso que é a minha divergência. Eu vi o voto dele, ele está fundamentado nesse entendimento. Então, esse entendimento é quando a OAB é parte, aí sim, mas não quando ela figura como substituto processual. Bom, eu estou trazendo o tema, senhor presidente, para debater. Estou votando divergindo do relator e expus aqui, penso que, sob minha ótica, as duas questões controvertidas que o tribunal precisa discutir. E aguardo a decisão com relação à competência para eu me posicionar na Câmara. Perfeito. Mas Vossa Excelência não está suscitando a questão preliminar. Tem essa questão que eu estou dizendo, eu acho que não é nenhuma preliminar, estou só registrando que, se o tribunal apreciar o mérito, por dedução lógica, não admitirá agravo de instrumento contra a decisão fora das hipóteses do 1015. Isso aí é a lógica, que eu acho que Vossa Excelência entendeu muito bem. Perfeito, entendi, embora com alguma ressalva. Eu penso que o entendimento não geraria essa consequência. Porque, veja, qual é o quadro hoje posto nas câmaras. As câmaras, essa matéria tem sido objeto de debate nas câmaras, até mesmo porque é o órgão originário para julgar os agravos do instrumento. E é uma tese que, no início, eu tive alguma
relutância em aceitá-la e sempre fazia minha ressalva pessoal, no sentido de que entendia modestamente que aquele rol do Código de Processo não era taxativo. E até mesmo porque admitisse como taxativo, estaríamos retroagindo ao Código anterior, que já havia sido objeto de reforma exatamente nesse ponto, quando se admitia exatamente mandado de segurança contra ato judicial do qual não cabia recurso. Abriu-se, então, a possibilidade do agravo do instrumento com efeito suspensivo para evitar-se discussão dessa natureza em mandado de segurança. Agora, o Código Novo deu a impressão de que voltou-se ao sistema anterior. Quer dizer, e um caso típico seria esse, de discutir competência, já que não era objeto mais de apreciação via agravo de instrumento, trouxe de volta a figura do agravo de instrumento para atacar decisão judicial, que tinha sido, em grande parte, com a reforma anterior, não com o Código Novo, abolida do sistema processual. E eu imaginei, no primeiro momento, que não poderia ser taxativo, porque haveria de ter algumas hipóteses, inclusive essa, de que, mas o próprio STJ iniciou um entendimento de que realmente era taxativo, e nós, na terceira Câmara, não conhecemos de vários agravos de instrumento com esse fundamento. Agora, o STJ parece, que começa a repensar o assunto. Já há pronunciamento da ministra Nancy Andrighi, eu acho o desembargador João Rebouças citou agora o ministro Salomão também, no sentido de, porque voltava-se ao sistema anterior, quer dizer, Presidente. Aqui o pleno discutindo mandado de segurança contra ato judicial, que anteriormente cabia um recurso específico. Agora, se não cabe mais, vamos discutir. Agora, a preocupação de Vossa Excelência realmente tem procedência, porque, de certa forma, estaríamos, ainda que implicitamente, admitindo. Mas veja, no caso concreto, que o impetrante aqui, conhecedor naturalmente da jurisprudência das câmaras, porque as câmaras não vinham admitindo isso. Então, não lhe restauraria outro recurso. Perfeito. Não é? Então, não teria, quer dizer, as câmaras não admitem o agravo. E aqui não vamos admitir o mandado de segurança, a matéria, então, será mais objeto de discussão. Trancar-se-ia a oportunidade, e aí seria negativa de prestação jurisdicional. Até na nossa Câmara a matéria não está pacificada. Hoje nós estamos refluindo. Eu tenho na terceira Câmara a respeito dessa posição. Se admite, se amplia. Nós já chegamos a debater, mas não chegamos a afirmar convencimento. Isso, mas em alguns casos temos admitindo. Então, acho que a preocupação de Vossa Excelência, ainda que, claro, o procedente, como sempre, é oportuna, mas o que eu estou querendo dizer é que talvez não tenha essa repercussão. Nós poderíamos, excepcionalmente, diante do caso concreto, admitir-se e afastar-se essa discussão, reservar a discussão para a Câmara mesmo. Não é? Porque eu vejo que aí não teria como trancar-se a oportunidade da parte discutir a matéria, já que não pode ir em agravo, né? E negar-se aqui o mandado de segurança sob esse aspecto. Não, presidente, minha preocupação leva ao raciocínio de resultado. Se o tribunal admitir o mandado de segurança, a Câmara, que é órgão menor, inferior ao pleno, teria que mudar o entendimento. Teria que respeitar o entendimento do pleno e passar a admitir. E veja que, se eu excepcionar para a hipótese de competência, quero dizer que todas as decisões do STJ admitindo a exceção sob o argumento de que deixar para discutir a competência no recurso perderia o sentido. Quer dizer, o juiz declina de competência e, não cabendo agravo, o tribunal só iria apreciar a questão de competência no julgamento do recurso, depois de instruído e julgado o processo. Então, esse é o argumento do STJ para dizer que há necessidade de excepcionar as hipóteses do 1015 para admitir quando se tratar de competência. E aí eu fico a dizer que, se eu admitir a exceção para competência,
eu não sou o legislador ordinário. Para eu admitir a exceção para incompetência, eu passo a dizer que a hipótese do 2015, as hipóteses do 2015 não são taxativas. Aí vou admitir para qualquer decisão proferida em primeiro grau. Se o rol não é taxativo, qualquer decisão proferida em primeiro grau seria objeto de agravo de instrumento. Então, essa é a minha preocupação, é a consequência da decisão. Né? Então, o tribunal aqui, entendendo que o rol não é taxativo, forçosamente, as câmaras terão que entender e respeitar a decisão do tribunal e passar a emitir agravo de instrumento sobre qualquer decisão. Agora, se o tribunal disser que é o mandado de segurança, cabe o mandado de segurança, aí eu sigo o meu entendimento na Câmara. Essa questão do rol taxativo, lá do agravo de instrumento, já está sendo objeto de discussão, né, em repercussão geral, e acho que em breve será definido se é taxativo ou não, se vão estender ou não. A gente pode deixar isso mais para frente. Bom, não faço questão que seja decidido agora, não. Eu só estou mostrando minha preocupação com relação ao tema. Mas aliás, eu nem suscitei como matéria preliminar. E a questão aí do substituto... para mostrar que há na realidade, a ação foi ajuizada pela OAB, né? E se ela é substituída processual ou não, isso o Justiça Federal lá, o juiz apreciar, ele diga se é ou não é. Acho que a gente pode deixar isso para lá também, né? Então, presidente, ficamos no mérito, e no mérito eu voto divergindo, entendendo que a OAB tem o foro, a competência na Justiça Federal quando discutir matéria de interesse da classe, quando ela for parte discutindo em seu próprio interesse. Mas quando ela for substituta processual, que é a hipótese dos autos, ela não tem a competência na Justiça Federal, portanto, não há direito, há sim o direito leito de certo do impetrante, e aí eu concedo a segurança. Pois não, então... Viu, presidente? Essa repercussão 63837, a ministra Carmen diz que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, compete à Justiça Federal o julgamento das ações de todas as espécies ajuizadas por empresas públicas federais. O texto, como se vê, não faz distinção do ponto de vista formal entre as diversas espécies de ações ou procedimentos. Bastante a presença, num dos polos da relação processual, de qualquer dos entes enumerados no texto para determinar a competência da Justiça Federal. A regra não cede sequer diante do mandado de segurança, ação que invariavelmente traz subjacente um litígio que envolve um ente público. Além disso, tem o tema 258, que foi falado pelo desembargador João a respeito. Daí isso a minha preocupação, senhor presidente, quando a OAB pedir habilitação aqui como amigo curi, ela está funcionando no processo. Então, vamos deslocar a competência para a Justiça Federal. E o tribunal vai decidir quantos processos aqui. Sobre todos os aspectos, se a OAB entrou no processo, muda a competência, quando ela se habilitar como amigo mas aí vai ter aquela análise se cabe ela, né? Então, não, aqui não, aqui já foi julgado, aqui já... Admite, Não. Aqui é Nós vamos aprofundar, realmente são detalhes que merecem um aprofundamento, não é, em outra oportunidade, bem lembrado pelo desembargador Ibanez. Mas proclamo, então, denegada a segurança por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Ibanez Monteiro, que concede, não é isso, Excelência? Concede, sim. Concede a segurança. No seguinte, o 4 da relatoria, há um pedido aqui também de preferência, o advogado acabou de chegar, a corte da relatoria do desembargadora Judite Nunes. O 6º, Excelência. Não, é o 6º. O 4 é da minha relatoria, mas eu apreciarei oportunamente. Vamos dar logo a preferência. Se estiver em mesa, desembargadora, o mandato de segurança em que impetrante Pedro Saldanha da Silva, advogado doutor João Saldanha da Silva, impetrado comandante-geral da Polícia Militar. Vossa Excelência é a relatora. Está em mesa? Excelência, está em Tem mesa. a palavra, é sua preferência? Então, a sustentação. Ok. Com sustentação. Pronto, então tá bom. O relatório está lançado. Okay. Inclusive, a matéria tem precedentes, mas como tem um pedido de sustentação, não é? Aí eu não sei se vai declinar ou não.
Bom, O meu voto está disponibilizado. o relatório e voto estão disponibilizados. Ah. Vossa Excelência E vem... tem, inclusive, precedente de Vossa Excelência, desembargador Saraiva. É um caso idêntico, eu estou concedendo. Concedendo a ordem. Há alguma divergência? É matéria repetitiva. Inclusive, é como eu estava dizendo aqui, é o desembargador Saraiva. Está citado um precedente dele em caso idêntico. Doutor João Saldanha, não é isso? Bom, a Corte tem já apreciado essa matéria, vem agora concedendo a ordem. Vossa Excelência insistir na sustentação, não poderíamos naturalmente negar, mas me parece dispensável. Vossa Excelência, porque... dispenso a sustentação, só cumprimentar o Pleno na pessoa de Vossa Excelência e dizer que estou satisfeito por ver que o Pleno realmente está fazendo justiça e concedendo a ordem do mandado de segurança. Muito obrigado. Por nada, Excelência, eu agradeço também. Proclamo, então, a unanimidade de votos, concedida a ordem nos termos do voto da relatora. Da minha relatoria, há um número 4, eu vou passar a presidência com muita honra à desembargadora Judite. Eu, com mais honra ainda, aceito. Chamo o número 4 da extrapauta, mandado de segurança, impetrante Evânio da Silva Alves, e impetrado secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. É matéria também da conhecida da Corte, trata-se policial militar, implantação de subsídio estabelecido pela Lei Complementar Estadual 463. Na ordem aqui dos precedentes, eu estou concedendo a segurança. Penso que a matéria dispensa discussões, porque já é matéria de conhecimento da Corte e tem decidido nesse sentido. Excelência, concedo a ordem. E eu pergunto exatamente, diante dos precedentes, se alguém quer se manifestar ou se já posso fazer a proclamação. Pela concessão da ordem, a unanimidade de votos. O seguinte também é da minha relatoria e Vossa trata da Excelência mesma identifica matéria. também? Sim. Vossa Excelência identifica o processo, nem precisa. Pois não, impetrante é Fabiano coisa. Araújo de Oliveira, impetrante secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. A advogada doutora Elaine Cristina Pereira de Araújo Dantas. A mesma matéria, Excelência, o julgamento absolutamente idêntico. Mesma proclamação. Esse foi o último, pelo menos, em mandado de segurança. Perfeito. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e chamo o número 7, mandado de segurança da relatoria da vereadora Judite, impetrante Maria de Fátima Alves de Sena, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, advogado doutor de José Veríssimo da Costa Júnior. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, essa matéria aqui, ela não tem dificuldade nas teses apresentadas. Só é um processo com várias preliminares, além da questão de mérito. O voto foi disponibilizado e pergunto se basta a ementa ou se alguém quer discutir a matéria, ou eu leio a ementa e, se tiver algum ponto divergente, se discute. A ementa é suficiente, né? Todos de Então, acordo? Não, mas é bom eu ler, porque tem muitas preliminares. Pois não. A impetrante é Maria de Fátima Alves de Sena, impetrado secretário de Estado da Administração e de Recursos Humanos. Ementa. Constitucional e administrativo, mandado de segurança. Professor estadual. Preliminares suscitados pelo parquê. Inadequação da via eleita para pretensão de cobrança de valores retroativos, bem como para pedido de condenação em honorários. Acolhimento. Não conhecimento de tais pleitos, ilegitimidade passiva da autoridade coatora em relação ao pedido de abono de permanência, inexistência de ação ou omissão atribuível ao secretário da Administração e dos Recursos Humanos, acolhimento, extinção sem resolução de mérito quanto a este pedido, mérito, formulação de pedidos diversos, narrativas confusas, ausência de pedidos específicos de promoção horizontal e de concessão de vantagem pecuniária pessoal, não comprovação dos direitos pretendidos, nível de promoção vertical requerido já concedido, denegação da segurança, o que eu estou fazendo em conformidade com o parecer ministerial. Na parte que coincide, eu estou denegando a segurança. Alguma divergência? Proclamado nos termos do voto da relatora. Eu vou pedir desculpas à Corte, porque na extrapauta já estavam 2 processos
Ainda o mandado de segurança da relatora desembargadora Judite, Tem em que é um pedido de vista da desembargadora Zeneide. Em decorrência do pedido de preferência, eu terminei por não chamar, Excelência. Está em mesa? Eu vou apenas ler aqui a proclamação anterior. Após o voto da relatora em consonância com o parecer ministerial concedendo a segurança para garantir ao impetrante o direito subjetivo à progressão horizontal para a classe J do nível 4 de sua carreira, pediu a desembargadora Zeneide. Os demais aguardaram o voto do ministro. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu estou, senhor presidente, arguindo uma preliminar de não conhecimento da impetração nos seguintes termos, dizendo do Iviraldo Euflauzino de Lima, que impetrou esse mandado de segurança contra suposto ato coator do secretário de Administração e Recursos Humanos, e porque busca a progressão funcional para o patamar do professor nível 4, classe J. Ele já é nível 4, falta a classe J. E digo, o impetrante atualmente possui esse nível 4, mas não integra a classe J. E analisando os autos, vejo que o impedimento de ostentar essa condição funcional decorreu exatamente do equívoco em seu enquadramento quando do advento da Lei Complementar 322, que foi de 11/1/16, pois, à época, contava com mais de 20 anos de serviço, o que, a teor da legislação anterior, deveria estar na classe J. Todavia, foi incluído na classe B. Então, essa legislação, quanto ao novo posicionamento funcional, definiu que este seria a opção do servidor, com prazo certo, inclusive para reclamações, consoante dispositivos que transcreve. Então, ele teria que ter falado, reclamado, dito alguma coisa, requerido, no prazo hábil. E estou transcrevendo aí o artigo 58, chamando em negrito, diz: os servidores integrantes do quadro funcional do Ministério Público Estadual poderão optar pelos enquadramentos decorrentes da aplicação desta lei complementar ou pela permanência nos atuais cargos públicos de que são titulares até respectivas vacâncias. E no parágrafo único diz: a opção pelo enquadramento deverá ser exercida pelos professores e especialistas de educação em até 180 dias, a partir da publicação desta lei. Então, a lei foi exatamente no dia 1/3/2006, e ele só acionou em 13/12/17. Logo, à luz desses artigos, vê-se que o enquadramento é um ato único de efeitos concretos e a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a impetração, prescrito no artigo 23 da Lei 12.016/2009, não havendo assim que se falar em relação de trato sucessivo, renovável mês a mês. Portanto, na realidade destes autos, vislumbro que a ficha funcional do impetrante registra o enquadramento realizado em 1/3/2006, conforme folhas, sem menção de quaisquer interposição de recurso administrativo, de modo que, como a impetração foi protocolada em 13/12/17, restou em muito ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. A propósito da natureza do ato concreto inerente ao enquadramento, destaco o precedente do STJ e desta Corte. Nesse sentido, o que chama em negrito, o STJ tem firmado o entendimento de que o enquadramento funcional é ato único de efeitos permanentes, portanto, o prazo decadencial para a impetração do mandato de segurança se inicia com a publicação do ato de enquadramento. Isso aqui, o ministro Rogério Cruz. Um outro, no mesmo sentido, do ministro Sebastião Reis. Um outro, no mesmo sentido, do ministro Benedito Gonçalves. E eu trago também do nosso tribunal a construção feita pelo nosso desembargador Amilcar, que diz exatamente isso: correção de decadência
Acolhimento apenas em relação ao pedido de correção do enquadramento, ato comissivo de efeitos permanentes, ciência do impetrante devidamente demonstrada no caso concreto, precedentes, acolhimento da questão prejudicial neste particular. E ainda um outro da minha própria relatoria. E aí está aí, senhor presidente, as razões postas nessa preliminar arguída de decadência. Ok, Vossa A Excelência. data foi 1/3/2006, onde ele deveria ter administrativamente requerido, não o fez, e somente agora está fazendo em 13/12/17. Pois não, desembargadora. Eu passo a palavra, então, à desembargadora Judite, relatora, para se pronunciar. Pois é, diante da razoabilidade dos fundamentos do voto da desembargadora Zeneide e também pelo respeito ao entendimento jurídico, mas foi uma questão importante que certamente para mim passou despercebida, como passou também no parecer ministerial. E, portanto, independente de quem quiser antecipar o voto, eu vou ter a mesma humildade de desembargador João. Eu vou pedir vista do processo, Claro, mesmo senhor. tendo sido a relatora dele. Não tenho dúvida, Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência pela atitude. Até E para, vamos se aqui for o para caso, examinar acatar os perfeitamente, não tenho fundamentos dúvida. de Sua Excelência. Então, os autos voltarão ao gabinete de Vossa Excelência, os demais aguardam para a Aguardo. discussão sobre a decadência. Estão de acordo? O seguinte é da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. É um daqueles processos que estão suspensos, que discute a questão do concurso dos professores. E, a propósito, eu estou com alguns processos com pedido de vista, não os trouxe, naturalmente, porque a matéria, cada processo deve ser examinado isoladamente, mas eu estou trazendo agora a reflexão da Corte sobre um aspecto que, de repente, nós começamos a enfrentar em mandado de segurança, que era aquela questão de examinar ou tomar decisões em mandado de segurança com base em documentos que não constam dos autos. Isso, houve um primeiro precedente, nós debatemos aqui, terminou-se por concluir sobre essa possibilidade, mas eu acho que o tribunal precisa refletir sobre essa questão, porque, de repente, principalmente nesses casos, são exemplos típicos de que muitas vezes são trazidos aos autos, até através mesmo de memoriais, ou mesmo pela própria iniciativa do magistrado, de procurar informações ou mesmo documentos que não estão contidos nos autos. Isso me parece estar flexibilizando com todas as vênias, e eu posso dizer isso até mesmo porque em alguns momentos também já fiz assim, seguindo o que a Corte fez em alguns casos, de procurar documentos ou informações que não estão em mandado de segurança. Então, há uma espécie, com todas as vênias, de instrução ex-ofício na estreita via do mandado de segurança. Esses casos, me parecem, não todos, que tem ocorrido isso. E eu estou refletindo sobre essa possibilidade, inclusive de trazer novamente à Corte para que possamos discutir isso e resolver de uma vez por todas esses casos. Não estão em mesa os que estão com pedido de vista, estou aqui antecipando, e esse, também como trata da matéria, nós decidimos em suspender esse processo até que possamos voltar a essa discussão. Pois não. Senhor presidente, da minha parte no gabinete também eu não estou trazendo nada, já avisei para que, enquanto não fosse pacificada, pelo menos da minha relatoria, nada a ser colocado em mesa. E acho bem importante essa ponderação de Vossa Excelência, para que nós não passamos a dar um desvirtuamento ao mandado de segurança, uma vez que nós devemos nos lembrar que, no mandado de segurança, cabe à parte fazer a prova líquida e certa do seu direito. Pré-constituída. Pré-constituída. Ela tem que trazer a prova sem sombra de dúvida. Na dúvida, ela não se pode fazer um deferimento do mandado de segurança, uma concessão do mandado de segurança,
com base em suposições decorrentes sem a devida comprovação. Essas situações que demandam um certo aprofundamento na prova devem ir para as vias ordinárias, que é o caminho correto. Acho pertinente demais a colocação de Vossa Excelência para que possamos refletir, inclusive, na admissibilidade de discutir certas questões em sede de mandado de segurança. Pois não, senhor. Obrigado. Senhor Saraiva. Muito bem posta a colocação de Vossa Excelência. Eu só ressalvaria no caso de uma prejudicialidade. Sim. Uma numeração posterior e se tornou público e notório. Perfeito. Não é? Em caso Perfeito. desse, Exatamente. Cada Investigado. caso será isoladamente apreciado, sem dúvida. O 8, desembargador Cláudio Santos. Mandado de segurança, impetrante Nilson Dias Corrêa da Costa. Impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, com os precedentes, se trata de abono de permanência reconhecido pela administração, mas não pago, com concessão da ordem. Sem divergência, proclamado a unanimidade de votos. Bom, o 10 não em mesa. O 10 não, 9. Independente de pauta. Tem uma questão de constitucionalidade da relatoria do desembargador Vivaldo. Em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Isso aqui é o seguinte. É uma arguição de inconstitucionalidade, uma apelação civil, que foi suscitada no âmbito do mandado de segurança, impetrado pelo SENA, colégio. É uma lei, esclarece o apelante, que é uma lei que foi publicada, uma lei municipal, que dispõe sobre a adoção de material escolar pelos estabelecimentos de ensino. Bom, sobre a relatoria do doutor Nilson Cavalcante, então convocado, substituindo o desembargador Amilcar na primeira Câmara, ele suscitou essa questão e foi acolhida pela primeira Câmara, a unanimidade de votos, para submeter ao plenário desta Corte, a fim de ser processado o incidente, nos termos do procedimento previsto no regimento interno. E eu estou dizendo aqui que bom, aí o doutor Nilson no voto ele deixa isso bem claro, que o legislador municipal não pode o legislador municipal regular matéria inserida na competência exclusiva da União, etc. Na emenda, eu digo o seguinte: a arguição de inconstitucionalidade em apelação civil, mandado de segurança preventiva, alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.044/2010, que dispõe sobre a adoção de material escolar pelos estabelecimentos de ensino da rede particular da capital e da outras providências. A arguição acolhida pela primeira Câmara Civil, submissão ao plenário, atendendo à cláusula de reserva de plenário, expressa no artigo 97 da Constituição Federal, súmula vinculante número 10 do Supremo, evidenciado o vício formal da Lei Municipal número 6.044, matérias não afetas à competência legislativa do município, competência privativa da União para legislar sobre direito civil e as diretrizes e bases da educação nacional, competência concorrente apenas entre a União, o Estado e o Distrito Federal, a respeito das relações de consumo, afronta ao disposto nos artigos 22 e 24 da Constituição Federal, etc. E concluo, caso a Corte assim entenda, por tais fundamentos, voto pelo acolhimento da arguição de inconstitucionalidade e, por conseguinte, pela declaração incidente tanto da inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.044/2010. Considerando que, nos termos da súmula 503 do Supremo, é irrecorrível a decisão do plenário a respeito do incidente e arguição de inconstitucionalidade, após a publicação da mesma, determino o imediato retorno dos autos ao gabinete deste relator, a fim de dar continuidade ao julgamento da apelação civil interposta. É como eu estou conduzindo o voto, Excelência. Há alguma divergência? Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, outros feitos que independem de pauta. Algum colega tem? Não há anotação aqui. Chamo, então, a pauta anterior. Há um agravo regimental da relatoria do desembargador Cornélio, com pedido de vista do desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Resumidamente, eu estou acompanhando o relator pelo desprovimento do agravo regimental. Ok. O agravante do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. O agravado do Estado. O voto do relator negando o provimento ao agravo. O voto de vista acompanha. Indago dos colegas se há alguma divergência.
Sem divergência, proclamo, então, negado provimento ao agravo à unanimidade nos termos do voto do relator. No embargo da declaração da relatoria, no embargo do Cornélio Alves, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Genilson da Silva Lima. Está em mesa, excelência. Está em mesa, sim. Mas antes, quero só fazer esclarecimento aqui, desembargador Ibanez, que a questão do rol taxativo 2015 está sendo discutida em recurso repetitivo no STJ, já iniciou o julgamento, não em repercussão geral no STF, só esse esclarecimento. Voltando ao julgamento, senador. 2017, 004189, dígito 5. Vou ler a emenda, embargo de declaração, emenda de segurança, alegação de omissão, quanto às disposições contidas no artigo 22, parágrafo único, incisos 4º e 20, inciso 2, a linha C, da Lei Complementar 101/2000. Acolhimento, integração ao acordo sem prestar-lhes efeitos infringentes. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que excepciona as despesas decorrentes de decisões judiciais. Conhecimento e parcial provimento dos aclaratórios. Alguma divergência? Sem divergência, proclamada a unanimidade de votos. O seguinte também da relatoria de Vossa Excelência, embargo de declaração, embargante Marluce Dias Lopes de Medeiros. Pois não, senador. É mesmo sentido também rejeitando, né? Por falta de omissão. Rejeitando os embargos, a unanimidade, o voto está disponibilizado, anotado o impedimento da desembargadora Judite Nunes. Na pauta do dia, há uma ação direta de constitucionalidade da minha relatoria. Eu passo a presidência da desembargadora Judite. Pois não, excelência. Então, é uma ação direta de constitucionalidade que é requerendo o Procurador-Geral de Justiça e requerido o município de Poço Branco e também a Câmara Municipal de Poço Branco. Ok. Processo identificado. A matéria, está disponibilizado o voto. Eu estou aqui julgando procedente a ação perpetrada pelo doutor Procurador-Geral de Justiça, que aponta a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Poço Branco, que, no caso... Pensão especial, né? Queria pensão especial a ex-prefeitos. Eu vou aqui só ler uma parte no voto, no que interessa. A declaração de constitucionalidade em face do artigo 163 da Lei Orgânica do Município de Poço Branco, que dispõe sobre a concessão de pensão a ex-prefeito, a viúva de ex-prefeito e quaisquer outras pessoas que tenham prestado serviços relevantes à comunidade. Faço aqui as considerações a respeito da matéria e concluo. Penso que, até pelo inusitado da matéria tratada com todas as vênias, dispensaria qualquer pessoa, dispensaria maiores indagações, inclusive de ordem constitucional. Estou julgando procedente a emenda. Eu digo o seguinte: direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, emenda à lei orgânica para a instituição de pensão especial, violação aos artigos 132, 124, parágrafo 3º e 123 da Constituição Estadual, criação de benefícios sem indicação da fonte de custeio e com inobservância do princípio da diversidade do financiamento da Seguridade Social, reconhecimento da inconstitucionalidade, modulação de parte dos efeitos da decisão. A concessão do benefício em comento, conquanto tenha ocorrido por emenda à lei orgânica, cujo quórum é mais qualificado do que a lei complementar municipal, mostra-se, nada obstante, eivada de inconstitucionalidade na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, denotando de que o seguinte afronta da norma acossada ao artigo 132 da Constituição Estadual. Além do mais, a criação de benefícios de estirpe previdenciária, sem que, em contrapartida, haja correspondente fonte de custeio, infringe as normas constitucionais disciplinadoras da Seguridade Social, além de patentear a ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, condicionantes do exercício concreto dos atos administrativos, e bem ainda violar o disposto no artigo 123 da Constituição Estadual. Outro sim,
Não obstante a Carta Magna, em seu artigo 149, parágrafo 1º, confira poderes aos municípios para instituir contribuições cobradas de seus servidores direcionadas ao custeio do sistema de previdência e assistência social, verifica-se que a norma inquinada não observou o disposto no parágrafo 3º do artigo 124 da Constituição Estadual, impondo-se assim, também neste aspecto, o reconhecimento da sua inconstitucionalidade. Procedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada. Digo mais, o artigo 27 da Lei 9.868 de 99, de pacífica aplicação subsidiária às ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça, permitam ao julgador modular os efeitos da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Faço a ressalva aqui, porque no caso em particular, e nesse aspecto principalmente eu trago a discussão da Corte, que eu estou modulando os efeitos da declaração de constitucionalidade para manter sua aplicação até a data da publicação desta decisão, somente quanto aos valores já recebidos pelos beneficiários das pensões eventualmente já concedidas. Desembargador, desculpe interrompê-lo, mas... Pois não, excelência. Para modular, eu acho que não vai ter nem quórum. Tem um mínimo, excelência, me parece. 3, 2, 5, 3, 8, 10. É porque, no caso, a presidência vota, né? Então, tem 10. Diga assim, mas aí a gente sempre tem ponderado, porque se não der os 10 votos... Sim, tá certo. Não modula. Objeção, eu, particularmente, voto com efeito estunque, ou seja, quem recebeu tem que devolver. Eu então, também. estou adiantando... Nessa parte aí eu discordo do relator. Aí não vai dar. Compreende? Então, teria que ser, até para prevalecer o entendimento de Vossa Excelência, teria que ser um número maior, pelo menos o quórum completo, porque eu voto com efeito estunque. Também voto com o efeito. Mas quanto à procedência, não tem divergência, né? Quanto à procedência. Quanto ao mérito, é inconstitucional. Então, a gente contra a modulação. Pode proclamar que a ADIM foi julgada procedente, ficando suspenso o julgamento para se apreciar a modulação. Poderia ser assim? Seria interessante. Perfeito. Sem dúvida, excelência. De minha parte, sou de pleno acordo. E estão todos de acordo, então fica assim proclamado. Porque aí, nesse caso, está se passando a mão na cabeça desse pessoal que recebeu isso, absolutamente flagrantemente inconstitucional. Mas de boa fé, excelência. Aqui o que se não acredito nessa boa fé. Desculpe, mas também pode ser, desembargador, mas se continuarmos assim, eles vão sempre aprovar. Daqui que declara inconstitucional, eu vou receber e pronto. Então vamos mais um motivo para se aguardar, não é? Sem dúvida. Então ficou proclamado dessa forma. E o julgamento fica suspenso quanto à modulação. Não é? Sem dúvida. E, realmente, essa matéria sempre suscita essa discussão, por isso que eu enfatizei no meu voto, nesse aspecto, sempre se traz maiores indagações. Tentei aí preservar a questão da boa-fé, mas essa matéria para ser discutida oportunamente e também não farei nenhuma intransigência enquanto a questão, a maioria, a sábia maioria decidirá. Exato. Então, agora é o 15, Excelência. De Vossa Excelência, a ação originária que o autor é o município de Espírito Santo e é o estado do Rio Grande do Norte. É matéria também já conhecida, né? Conhecida da Corte, que discute a questão do benefício fiscal do ICMS e aqueles 25% discutidos já, e que nós aqui, inclusive, já modificamos o entendimento. Eu estou seguindo a nova orientação da Corte para julgar improcedente o pleito inicial. Então, eu pergunto se tem alguma divergência. Excelência, eu vou pular o 16, porque eu estou impedida, e termino os de Vossa Excelência quando devolvo a presidência e será passado para o desembargador Cláudio, né? Pois não, Excelência. O 17, embargo de declaração em mandado de segurança, que é embargante Carlos Adriel Rodrigues de Rodrigues e embargado Estado do Rio Grande do Norte. Se tiver em mesa, pode relatar e votar. Excelência. A matéria aqui trata
aponta a omissão ao acórdão naqueles casos de nomeação de concurso de professor. Eu digo sim, embargo de declaração em apelação, alegação, em mandado de segurança, alegação de omissão de contradição, pretensão de nomeação em concurso público para o cargo de professor de educação especial, intérprete, tradutor de Libras. Essa matéria, inclusive, já foi rediscutida aqui, que houve inicialmente, não é? E eu estou aqui rejeitando os embargos. Todos de acordo? Proclamado pela rejeição, unanimidade de votos. Embargos à execução, que é embargante do Estado do Rio Grande do Norte, e embargadas Ana Nery Macedo e Silva e outros. Se tiver em mesa, Vossa Excelência pode Está em mesa, senhor presidente. Aqui trata em acordo em que reconheceu a implantação de acréscimo pecuniário, instituído na Lei Complementar Estadual 432. Não consegui enxergar. No caso aqui, em execução. O acordo que concedeu segurança, assegurando o acréscimo remuneratório disposto pela Lei Complementar 432 de 2010, a partir da impetração. A discussão aqui em relação ao percentual de juros que foi aplicado incorretamente, a matéria foi debatida e a própria parte chegou a concordar, por isso que aqui eu estou julgando, conhecendo e acolhendo os embargos para que se proceda à devida correção nos termos da tabela modelo 1 da Justiça Federal, que é como nós reiteradamente decidimos aqui, apenas para fazer essa corrigenda quanto ao cálculo Alguma do juros divergência? de mora. Proclamado nos termos do voto do relator, pela procedência ou pelo acolhimento dos embargos à execução. Por fim, embargos de declaração na ADIM, que é embargante da Câmara Municipal de Natal e embargado o Procurador-Geral de Justiça. Por aqui, senhora presidente, embargo de declaração em ação direta de constitucionalidade, alegação de omissão. Não observei qualquer vício que pudesse legitimar o acolhimento dos embargos, porquanto o acórdão não merece qualquer reparo nesse sentido. Eu estou aqui conhecendo e rejeitando os embargos. E o indago da Corte estão todos de acordo. Rejeição dos embargos à unanimidade de votos. Devolvo à presidência para o julgamento dos processos pautados de número 16 e 20. Viu? Está com Vossa Excelência a presidência. Pois não, senhor presidente. O 16 da minha relatura, eu passo à presidência do embargador Cláudio Santos. Assumo a presidência e qual o processo, Excelência? 16. É o 16, embargo de declaração. Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Embargo de declaração em mandado de segurança, embargando o Estado do Rio Grande do Norte, embargada Maria Irani Maia Pinheiro. A exemplo dos demais, o voto está disponibilizado na sua integralidade. Não vejo aqui, não enxerguei no acordo qualquer omissão ou obscuridade que legitimasse a procedência dos embargos. Eu estou aqui conhecendo e rejeitando, senhor presidente. Estou de acordo? A unanimidade, portanto. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu agradeço e chamo o processo número 20 da nossa pauta, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, embargo de declaração, embargante Aldijane Jales Carneiro e Silva e outros, embargado o Estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, Excelência. O processo está em mesa, embargo de declaração é aquele caso dos professores de Libra. Eu estou dizendo que não há contradição, obscuridade no acordo e estou conhecendo e rejeitando os embargos. Há alguma divergência? Sem divergência, proclamo a unanimidade de votos, rejeitado os embargos no termo do voto do relator. Vamos, então, para o julgamento dos processos do PJE. Na ordem, é o mandato de segurança, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, impetrante José Rainer Marques Rodrigues, impetrado secretário de Estado de Administração do Estado do Rio Grande do Norte, de Recursos Humanos. Esse processo a pedido de retirada de pauta, não é isso, desembargador? O seguinte, é um daqueles casos de... Sim, embargo de declaração naqueles casos de concurso de professores.
Nos tratando de embargos, nós poderíamos, da relatoria, embargador Saraiva Sobrinho. Em tratando de embargos, acho que nós poderíamos julgar, não é isso? Não... Nesse 2. Não era mais prudente aguardar, não? Bom, Pode haver mudança, pode, né? sem dúvida. Então, poderíamos aguardar também. Ok. Nesse 2 aqui. Suspenso o julgamento. O seguinte, também, esse... Senhor presidente, o primeiro e o terceiro vão ser retirados de pauta. O primeiro retirado de pauta. Esse segundo, como trata daqueles casos dos professores, nós poderíamos só suspender sem retirar, não é isso? Isso. Para não se incluir em pauta novamente, vai atrasar mais o julgamento. Retirar de pauta. O primeiro e o terceiro retirados de pauta. Os seguintes, o embargador Vigílio, não é? O relator. Não vai ser. O quarto e o quinto. O sexto também, embargador Glauber. Sétimo, embargador Glauber. Há uma ação rescisória na pauta do dia, embargador João Rebouças. Autor, Ivanilda Souza de Araújo Maciel. E réu Estado do Rio Grande do Norte. Todos já votaram nesse. O julgamento foi pela improcedência da ação rescisória, nos termos do voto do relator, à unanimidade de votos. Ok. O mandado de segurança da relatoria da embargadora Zeneide Bezerra. A suspeição do embargador Cláudio Santos é um pedido de vista do embargador João Rebouças. Não é isso? Está em mesa? Vossa Excelência tem a palavra. Sim. De número tal, motivada pelo fato de não ter sido oportunizado ao impetrante a produção de prova durante o processo administrativo que examinou sua situação funcional. Digo eu aqui, peço vênia à eminente relatora para dividir o seu voto. Digo, colho do mandato de segurança 2016, 000-277-3, que motivou a anulação do processo administrativo originário, instaurada ainda na gestão do eminente desembargador Cláudio Santos, que a concessão da segurança decorre do reconhecimento por esta Corte da necessidade de que fosse garantida a impetração o direito de produção de provas no processo administrativo. Em observância ao referido comando judicial, a presidência do Tribunal de Justiça, dessa feita sob gestão do eminente desembargador Expedito, instaurou o processo administrativo que, no entanto, novamente, ao meu sentir, não possibilitou à parte a produção de provas, que, como asseverado, justamente motivou a concessão da segurança por este plenário. É que, muito embora tenha sido possibilitado à parte impetrante a apresentação de defesa no curso do processo administrativo, em que pesa a parte ter manifestado o interesse da realização de instrução processual mencionada pretensão, não foi sequer examinada, ou muito menos teve justificada a sua desnecessidade na decisão está aí o número. Ou seja, ela apresentou contestação, mas a produção de prova não foi nem examinada. Ora, constitui direito da parte, previsto de forma expressa no artigo 56 da Lei Complementar 303 de 2005, proceder à juntada de documentos, pareceres, formalizar pedidos de diligência, requerer perícias, antes da tomada da decisão administrativa. A sonegação de mencionada prerrogativa, renovada e vênia, tal como reconhecido pelo plenário na decisão que concedeu segurança para impetrante, viola frontalmente o artigo 5º da Carta Federal, o artigo 2º da Lei 9.787/99 e o artigo 90 da Lei Complementar 303 de 2005, todos eles garantidores da ampla defesa,
visto que as disposições mencionadas revelam, na verdade, o rito processual que os protagonistas do processo administrativo devem observar, sendo vedado sob pena de nulidade a transgressão deste. Ou seja, somente o manuseio da contestação não assegura o amplo direito de defesa, principalmente quando há protesto por produção de provas, assim como foi decidido no mandado de segurança que eu já mencionei, o 2016, 00277, dígito 3. E sobre essa posição, digo eu que o posicionamento a favor tem guarida, dentre outros, na Carta Federal, e eu cito o artigo 5º, que fala, inclusive, em processo judicial ou administrativo. Tem a súmula vinculante número 5 do Supremo, que diz a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, também reforçando essa tese. E digo que o Tribunal de Justiça de Porto Alegre, no agravo de instrumento da 22ª Câmara Civil, da relatoria do desembargador Felipe Regerte, ele diz o seguinte: o direito à defesa no processo administrativo sancionador, orientado pelo princípio da verdade material, compreende o de produzir provas, inclusive testemunhal, desde que útil e adequado ao objeto. Aí viola o direito de defesa a vedar a produção de prova testemunhal sem apreciar sua utilidade e adequação. E também o Tribunal de Justiça de São Paulo tem essa mesma posição quando, no mandado de segurança da primeira Câmara de Direito Privado, relatoria do desembargador Danilo Paniza, ele diz: mandado de segurança, procedimento administrativo, prova técnica, indeferimento, infringência de direito líquido e certo, acolhimento. A produção de prova e procedimento administrativo segue a orientação regulamentar do processo civil, havendo ofensa de direito líquido e certo. Obstar o pleito de produção de perícia precedida de suficiente motivação, ordem concedida. E também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senhor presidente, tem o mesmo entendimento. Na apelação civil, que foi relator o desembargador Heleno Tregnando Saraiva. Ele diz: administrativo, procedimento, princípio do contraditório da ampla defesa, hipótese em que a empresa contratada foi impossibilitada da produção de prova testemunhal, circunstâncias de fato que envolve a punição aplicada, necessidade de produção de prova, procedimento evidentemente nulo, sentença confirmada, apelação desprovida. Então, eu pedi vista, vou fazer aqui alguns registros, é que no voto da eminente relatora consta que a servidora ela tem mais de 35 anos de serviço ao tribunal. E é bom que eu registro que eu fiz concurso para ajudante de cartório junto com Lourdinha. Nós somos ajudantes de cartório do mesmo concurso. Então, depois de 35 anos de serviço, vai para a rua sem nenhum direito, ela foi aproveitada de ajudante de cartório para tabeliã de Pilões. Muito bem, de Pilões. Depois que ela foi titular de Pilões, teve uma lei, na administração do desembargador Ítalo, que ela podia optar para ser técnica judiciária. Foi o que ela fez. Ela e vários outros servidores, que antes, inclusive, da Constituição de 88. E depois o Supremo entendeu que esse aproveitamento era inconstitucional. Aí se indaga. Ela vai retornar para o cargo de tabeliã, que era, vamos dizer assim, antes da Constituição que ela foi aproveitada, ou para o cargo de ajudante de cartório, que parece que é o que o tribunal está entendendo. Eu acho que, por causa dessas dúvidas, merece, uma devida vênia, que seja permitido a ela produzir essa prova. Eu estou dizendo, ela não me arrolou como testemunha, senão estava impedido, que eu sou testemunha disso, porque fui do mesmo concurso dela, de ajudante de cartório nesse tribunal. Inclusive, tive a honra de passar em primeiro lugar, porque tinha feito recentemente um curso de datilografia naquela época. Então, peço vênia para... Eu estou votando, senhor presidente, no sentido de conceder a segurança para permitir, garantir a ampla produção de provas por parte da impetrante e do processo disciplinar. Somente isso. Que ela produziu... Ela apresentou contestação e protestou por prova. E a presidência não analisou esse pedido de produção de provas. Somente isso. É como eu estou votando, senhor presidente. Bom,
no PJR, alguns desembargadores ainda não conferiram seu voto. Nesse caso, senhor presidente, inobstante a minha manifestação, porque eu já do processo PJE, a gente já manifesta a intenção de voto. Mas eu vou acompanhar a divergência, fazer a retificação acompanhando a divergência, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, também no mesmo sentido, né? Muito interessante o voto do embargador João. E o que ela quer tão somente é produzir provas. A matéria que aparentemente, no primeiro momento, parecia só questão de direito, mas os fatos questionados que ela quer produzir, resumidamente, a prova em si, o objetivo do mandado de segurança é somente o direito de produzir a prova que foi protestado. Perfeitamente. E que foi assegurado no mandado de segurança primeiro que fez ela retornar. Desembargador João, qual é o número dos PJs que eu vou tentar retificar? É o 9. É o 9. É o 9, Eu ainda vou colocar essa jurisprudência no voto. Então, aqui aí quem retifica somos nós mesmos, né? Vou tentar retificar aqui. Faz agora. Remove o voto, remove e depois vota novamente. Pela consta aqui, votaram com a relatora, o desembargador Gilson, o desembargador Glauber, o desembargador Ibanez. Já retirei, já... Ok. E o desembargador Vivaldo. O desembargador Vivaldo mantém o entendimento. Vossa Excelência... Eu vou acompanhando, no caso, a divergência, né? No caso, se for... Pois não. Aí vota novamente. Abrir nova divergência. Isso. Pois não, Excelência. Então, eu posso proclamar a suspensão do julgamento, não é isso? Para Vossa Excelência examinar cuja atitude é louvável, desembargadora Zeneide. Como eu digo sempre aqui, o nosso propósito é discutir a matéria e tentar aplicar a melhor justiça, inclusive com a possibilidade de rever votos. Ok, então nesse caso fica suspenso com o julgamento, com as anotações Acho que o resto todo já também. consignadas dos votos divergentes. Acho que os outros também não vão poder ser julgados, não. O 10 trata também dos professores, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o 23. 24, desembargador Dilermando. 24 a 27 é desembargador Dilermando. 27, 28. Já foi julgado. O 29, relatoria do desembargador Dilermando. E aos da minha relatoria, 30, 31, 32, 33, até o 36. Todos na minha relatoria, já votados. É só consignar que a presidência da desembargadora... Pois não, Excelência. Okay. Nos demais, são aqueles casos de conflito de competência originários da comarca de Coais Novos. Já votados, vencido o desembargador Ibanez nesses casos. O 37, o 38, o 39, o 40 e o 41. Todos de acordo, né? O 42 é um conflito de jurisdição, suscitando terceira vara criminal da comarca de Natal, suscitado juiz de direito da primeiro juizado de violência doméstica e familiar. Também a unanimidade é julgado procedente o conflito para determinada distribuição por sorteio para a primeira ou segunda varas criminais. São matérias também reiteradas aqui na nossa Corte. 43, conflito de competência, suscitante o 4º Juizado da Fazenda Pública da comarca de Natal, suscitado a segunda vara da Fazenda Pública também da comarca de Natal, o desembargador João Rebouças, o relator. Processo aqui já julgado, a unanimidade de votos.
reconhecendo a competência do juízo suscitado, qual seja a segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. 44, conflito de competência, aqui foi por maioria, suscitante o juízo de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Currais Novos. Também, no caso aqui, o relator, desembargador Ibanez Monteiro, que estou vencido. O redator para o acordo, desembargador Cornélio Alves. Ainda o seguinte, o conflito de competência, em que suscitante o juiz de direito da 20ª Vara Civil da comarca de Natal, suscitado o juízo da 6ª Vara Civil da mesma comarca. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Julgamento à unanimidade de votos, reconheceu a competência do juízo suscitante, qual seja o juízo da 20ª Vara Civil da comarca de Natal. 46, conflito de competência, suscitante juiz de direito da 19ª Vara da comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 6ª Vara também de Natal, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, à unanimidade, reconheceu a competência do juízo suscitante da 19ª Vara Civil da comarca de Natal. Esgotado, portanto, os nossos julgamentos em relação ao PJE, não há mais processo em mesa. Senhor presidente, por favor, eu fiquei com o relator para o acordo do 44, não é isso? Do 44. Relator para o acordo, sou eu. Vossa Excelência. No conflito. O quê? Não, do desembargador Saraiva, no 44. Não foi no meu, no que eu... Que é, o 44. Vossa Excelência, que o voto seguinte. É o 44, é isso? Não. 44. 44 é o meu. Vencido o relator, É aquele... redator para o acordo, relator para o Cornélio. São aqueles conflitos de Currais Novos. Mas é a questão da perícia, não é isso? Não havendo mais processo em mesa para julgamento, eu declaro encerrada a sessão.